poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O demônio sai, a macumba sai, quando o nome de Jesus vem operar. Mas a doença sai, a tristeza sai, quando o nome de Jesus vem operar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode operar. Oh, glória a Deus. Eu vim aqui para buscar poder. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Vamos juntos? Sai, sai, sai. Todo o poder das trevas. Sai, sai, sai. A minha fé você não leva. Sai, sai, sai. Todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Glória a Deus. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado. Tá derrotado, Satanás tá derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado, Satanás tá derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás tá derrotado. É verdade, Deus, é verdade, Senhor. Ele se levanta para cair. Nós sabemos, meu Pai, que ele não devia nem se levantar. Ele se levanta para cair. E nós estamos aqui nesta tarde para pisar na cabeça da serpente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo que ocorreu durante esses dias, nessa semana, que Ele tem rodeado, Ele está ao derredor, que nós sabemos, mas nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Quem foi prego no passado, hoje não é mais. Tem alguém que foi prego? Eu fui. Quem não foi prego? Quando eu era prego, o diabo me bateu. Acabou. Agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. Bate, bate, bate na cabeça do diabo. Bate, 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 ele é um derrotado. Bate, bate, bate na cabeça do diabo. Bate, 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 vocês, ele é verdade, ele é um derrotado. Ele tenta, mas ele não vai conseguir. Com os filhos de Deus ele não tem poder. Nós não podemos deixar brecha, nós temos que fechar todas as brechas, porque por pouco, não precisa por muito, muito pouco, ele quer invadir a nossa vida, quer invadir a nossa saúde, a nossa família. Por isso nós não podemos dar brecha ao inimigo, em nome de Jesus de Nazaré. Papai amado, papai querido, venha, meu Pai, de encontra cada um de nós nesta tarde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, queremos ser cobertos, meu Pai, com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus, aleluia. Chegamos, meu Pai, com muita alegria, meu Pai, para receber o que viemos buscar. Em nome do Senhor Jesus, esta alegria não vai mais sair.
Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Nós já oramos, já entoamos alguns louvores. Agora vamos receber a palavra. E esta palavra está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós estamos iniciando esta campanha no Vale do Sal. Esse Vale do Sal foi uma luta que aconteceu na época do rei Davi, e ele, de uma forma sobrenatural, venceu por todos aqueles inimigos que afrontavam ele. No texto, nós vamos ver um vale também. Um vale que Deus mostrou para esse profeta, um vale de ossos secos, que representava uma visão destrutiva do ser humano, ou seja, do exército de Israel. Nesse confronto do Vale do Sal, o Davi teve sucesso, mas nessa visão que Deus mostra, o povo de Israel fracassaram e foram mortos. O grande exército, o numeroso exército foi morto, porque o povo andaram longe dos caminhos do Senhor. E às vezes isso está acontecendo na nossa vida. Quando não é na nossa vida, é na nossa casa. Culpa nossa? Não, irmão. Culpa do pecado que entrou no mundo. Agora, nós temos que se achegar a Deus para que Ele se achegue a nós. Ah, irmão Dimas, mas lá em casa é uma luta. Sou eu sozinha para buscar Deus. Mas é com você que Deus conta. Assim como contou com Gedeão. Assim como contou com esse profeta que nós vamos ver. Deus faz um monte de perguntas. Na medida que o texto for sendo lido, o Espírito Santo vai interpretar o seu espírito. Talvez esse vale de ossos secos esteja de uma outra forma na sua casa. Esteja numa forma que falta paz, que falta alegria, que há tristeza. Talvez que seja a escassez de recursos, de bens, seja um vale de dívidas, de preocupações, ou seja também um vale de doença. Sai de uma doença, entra noutra, sai de outra, entra noutra, e haja doença. Jesus disse lá em Lucas 10:10, que o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Não é uma vida cheia de dinheiro, é uma vida com pouca ou quase nada de preocupação, porque nós vamos ter aflição nesse mundo, mas não luta, irmão, luta atrás de luta, sem vencer, só perdendo. Não, nós temos que vencer, porque Cristo venceu por nós. E o texto se inicia lá no capítulo 37 de Ezequiel. Todos acharam? A visão de um vale de ossos secos. É uma tristeza, hein? Deus mostrar para o profeta, chamar o profeta assim e mostrar um vale de ossos secos. Podia mostrar um vale de fartura, né? De bênção, de prosperidade. Mostrou um vale de ossos secos. E não secos, o texto diz aqui que estava sequíssimos, há anos. Há anos. Então a mesma coisa ele está falando para nós. Esse problema seu é de agora ou é há anos? Se há anos é sequíssimo. Você olha para um lado, olha para outro e diz, eu acho que não tem mais solução. Mas tem solução.
Você veio no lugar certo. Buscar Jesus. Entendimento na palavra para você ser mais, muito mais do que vencedor. Porque Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, esse passou da morte para a vida. Você estava na morte, passou da morte para a vida. As coisas têm que começar a acontecer para o seu bem, porque as bênçãos do Senhor é para aqueles que amam a Deus. Os bens do Senhor é para nós. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor aqui significa a palavra do Senhor, né? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimo, irmão, sem chance alguma. Um vale de ossos sequíssimo, sem chance alguma daquilo reviver. Talvez você esteja falou já isso para Deus. Oh meu Deus, como é que pode? Tem jeito isso? Tem jeito aquilo? Tem, irmão. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. E se creres, verás a glória de Deus. E ele está fazendo uma pergunta aqui para o profeta. Ele não revelou para o profeta, ele mostrou e perguntou. Por isso que é importante a gente estar firmado na palavra, porque às vezes vem coisas que, se você não tiver firmado na palavra, você não sabe a resposta. Aí começa a pecar contra Deus, colocar a culpa em Deus, porque Deus não me ouve, porque Deus não está aqui, porque Deus não se lembra mais de mim, Deus abandonou minha casa, Deus me abandonou, colocando a culpa em Deus. E Deus sempre fala para você: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. E o profeta aqui se lembrou do que Deus falou antes para ele, coisas passadas que aconteceu com os outros profetas. Para isso tem a palavra de Deus, para você se lembrar como aquelas pessoas ou perderam ou venceram. No vale de ossos, no vale de Sal, o Davi venceu, porque o Davi seguiu as instruções de Deus. Está lá em 2 Samuel. Mas neste vale aqui, Deus deixou o profeta refletindo e fez a pergunta: poderão esses ossos reviver? Deus já te deu várias palavras e pergunta para você a respeito disso que você já perguntou para ele. Ele manda a resposta para você. É possível? É possível fazer isso por você? É possível? Ele pergunta para você, a resposta está em você, não está nele. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas fraquezas. Se creres, verás a glória de Deus. Então vai depender de nós, não depende mais de Deus. No outro culto eu falei: se você ficar pensando assim, ai meu Deus, me salve, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, Deus já teve, Deus já te salvou. Agora você crê. Tudo é pela fé. Então ele pergunta aqui: poderão esses ossos reviver? E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, o Deus poderoso, tu sabes. Porque aos olhos do homem era humanamente impossível, irmão. É humanamente impossível você reverter um câncer que o médico já disse que não tem cura. Mas Deus reverte.
O médico fica surpreso. Ainda essa semana eu falei para uma avó. O médico falou. Aí eu fiz a pergunta para ela. E Deus, o que falou? O médico falou. O médico falou. O médico chegou onde tinha que chegar. E Deus, o que é que falou para você? Aí você tem que se lembrar da palavra, para se firmar nela e crer. O que vale é a palavra de Deus, não é o que o homem diz. Não é o que a medicina diz. Não é o que o juiz falou. Não é a sentença que já foi dada pelo homem. É o que Deus diz para você. Se creres, verás a glória de Deus. Às vezes as pessoas se afastam da igreja. Deus abençoa, abençoa, abençoa. Como eu já vi muita gente aqui sendo abençoada. De repente elas esqueceram de tudo que Deus fez. Começa a olhar para as coisas, outras coisas que não é para Jesus. Se você olhar para o homem, você vai afundar, irmão. Se você olhar para o irmão Dimas, coitado do irmão Dimas. Se você olhar para o missionário, vai conviver com o missionário, vai ver se que ele tem muitos defeitos. O homem tem defeito, irmão. Mas Deus tem? Não tem. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia para Ele, mas sim tem que fazer aquilo para que foi enviada. Quando a palavra de Deus diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, é porque Ele tomou mesmo. É uma questão de você crer ou não. Tomou seu castigo, a paz que está sobre você, ou que deveria estar, Ele já conquistou na cruz. Ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele fala, nesse mesmo capítulo de Isaías: se passares pelo fogo, tu não vai te queimar. De repente você está passando pelo fogo, é a luta, uma luta incessante. Mas Deus está garantindo para você que você não vai se queimar nesta luta, você vai vencer. Se passarem pelas ondas, elas não vão te submergir, Deus não vai deixar você afogar. É uma coisa atrás da outra, as ondas chegando. O diabo levanta um, levanta outro. As coisas não dão certo. Se você se firmar na palavra e não temer, Deus diz que você vai vencer. E uma terceira coisa é aquelas ondas escaudalosas dos rios. Quem é do interior onde tinha rio, ele sabe. Naquelas grandes cheias, o rio, e isso nós vemos nas cheias das cidades também. Quando aquela cheia vem trazendo tudo, irmão, tudo que passa na frente. É gente, é animal, é árvore, o que tiver ela vai levar. Mas Deus diz para nós, para mim e para você, para eu não temer, porque Ele está comigo. Ele está com você. Ele vai enviar anjo ao teu respeito para te livrar, para te guardar. Só você não, você e sua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, voltando para o texto, Deus desafiou o profeta. Poderão? O profeta viu que aos olhos dos humanos era difícil. Ele disse: tu sabes, o poder está nas tuas mãos. Quando ele fala assim, tu sabes, é porque ele devolveu a resposta para Deus. O poder está nas tuas mãos.
Da mesma forma, quando vem algo para nós temos que se firmar na palavra e falar para Deus: a tua palavra diz isso, Senhor. Quando formos repreender o mal, a palavra de Deus diz assim: Satanás conhece essa palavra do Gênesis ao Apocalipse. Quando você falar da palavra, não precisa nem citar o versículo, fale da palavra para ele vai entender e vai recuar. É a última forma do demônio deixar de sair da sua vida. Mas ele vai deixar a sua vida? Jamais, irmão. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Entrar em tentação não é que nós não vamos tentar nós mesmos. Quem vai nos tentar é Satanás, usando as pessoas. Deus usa pessoas e o diabo usa pessoas. Dificilmente hoje Deus vai te mandar um anjo. O diabo dificilmente vai aparecer como um anjo. Ele vai usar as pessoas. Deus pode usar um anjo? Pode. O diabo pode se transformar num anjo? Pode. Por isso que você tem que se lembrar da palavra. Ah, mas um anjo me disse. Mas o que o anjo te disse está afirmado na palavra? O demônio confunde muitas pessoas nas mesas brancas aí, nos centros espíritas, se passando pelaquela pessoa que morreu, se passando pelo anjo, se passando por isso, por aquilo. E se a pessoa olhar para aquilo, vai ficar confundido. Ele vai falar como aquela pessoa, ele vai saber o que aquela pessoa fazia em vida, vai dar detalhes da vida que só você sabe daquela pessoa. E se você olhar para aquilo, ouvir aquela voz, você vai ficar confundido. É mesmo? Não, outra pessoa não sabia, só eu e ela. Só que você esquece da palavra, que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, a vida toda. Ele sabe a hora que você se levantou e a hora que você vai dormir. Ele sabe o que você falou o dia todo, o que você deixou de fazer, o que fazer. Ele está esperando só uma brechinha, só uma janelinha, não é nem a porta, para ele entrar. Isso Jesus explicou, por isso nós temos que estar firmados. E o profeta aqui devolveu para Deus a pergunta: poderão esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então disse, aí o Senhor instruiu ele, como o Senhor instrui nós. Profetiza sobre estes ossos e dizes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. É uma instrução que Deus dá para nós. Você falar para o problema, Jesus usou muito isso. Jesus falava com a febre, Jesus falava com o morto. Aparente pela ciência, o morto não ouve. Mas o mundo espiritual é diferente do mundo material. O mundo espiritual tem um ditado que as paredes têm ouvido. O mundo espiritual ouve. Quando você falar para uma doença, eu exijo que você saia, porque está escrito, aí mostra a palavra, e você vai resistindo, e aquela doença vai embora. Mas nós não temos que procurar os médicos. Temos, irmão. Jesus disse: os doentes procuram os médicos. Agora, você não pode se firmar
entregar sua vida para o médico. Ah, se o médico me curar, o médico não cura você. O médico faz o que ele pode, o que ele aprendeu nas ciências. E às vezes chega a esse ponto. Não tem jeito, não tem cura, não posso fazer mais nada. E aí? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Você vai ficar fazendo essa pergunta. Meu Deus, de onde? E agora? O que é que eu faço? O que é que você faz? Profetiza sobre esse. É isso que Deus está ensinando para nós. Profetiza. Irmão, esse texto aqui foi o que me levantou. Quando eu comecei a trazer para a minha vida que vale era esse. Eu realmente estou no vale, não tem saída. Olho para os bancos, não existe mais gerente, ninguém quer me ver, só para me cobrar. Olho para a vida atrás do emprego, todas as portas de emprego fechadas. Aquelas empresas que me oferecem emprego, não tinha mais emprego. Olho para as dívidas aumentando. Eu não tinha o que fazer mais. Desacreditado na minha casa. Qual a mulher que vai acreditar? O homem vai dizer, não, eu estou atrás, mas não encontra nada. Se ele se desesperar, ou ele morre, ou ele vai roubar. Que não é a solução. A solução é se firmar na palavra. E eu ouvi esse texto. E compreendi que vale de ossos aonde eu estava. E comecei a dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu só fui falando o que a Bíblia falava comigo. E ainda hoje é assim, irmão. Eu não falo de doença, não falo de fraqueza, não falo de miséria, não falo de cansaço. Ah, hoje eu estou cansado. Eu não falo, você não vê eu falando isso. Eu falo, tudo posso. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu vou nessa força que Ele me deu. É assim que eu falo. Osso seco, profetiza sobre estes ossos e diz, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Irmão, só vai haver uma mudança quando o Espírito Santo estiver em nós, nos dando revelação. Aí nós vamos passar da morte para a vida, que é a palavra de Deus. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Mas entrou o Espírito? Vamos ver se já entrou o Espírito. Isso é a nossa vida espiritual, irmão. Você entrou como osso seco. E Deus pouco a pouco vai te restaurar. Não é um dia para a noite. Muita gente entrou perturbadíssima na igreja. Outros desde o lar frequentou espiritismo, macumbaria, feitiçaria. Aquele monte de demônios acompanha ela. Pactos que ela fez. Músicas que ela cantou, endeusando, elevando Satanás ao máximo, mesmo involuntariamente. Eu tinha umas músicas que eu cantava, depois que eu vi, olha, eu estava cantando música de macumbaria sem eu saber. Musquinha, hilaria da vida. Eu vi chover, eu vi relampear. Vocês já ouviram essa música? Traga na essência ver o que é que diz aquela música. Você está louvando a Satanás, o próprio demônio.
É a mesma coisa aquele que acende vela para imagem, para anjo, dá comidinha. Está invocando demônios, sem saber, achando que está fazendo algo bom para aquele santo, para aquela santa. Não, a Bíblia diz que você está invocando os demônios. Então, em vós o Espírito, e vivereis. A pessoa só tem vida se tiver com o Espírito elevado, irmão. E se o Espírito Santo habitar em nós, pronto. Pessoa que vive caída, baixa, tudo que você fala, não, é um chororô, nada acontece. Eu tenho orado e eu não vejo nada, e não vai ver, porque você está toda hora, ora e diz que não vê nada. Você não está confiando em Deus, a sua confiança em Deus é zero. Você está só orando por orar, porque tem medo do inferno, como eu fazia antes. Mas você quer ser bem sucedido, vencer, passar por esse vale de ossos? Creia na palavra, e quando você orar, confie na sua oração. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Nós temos que fazer tudo com fé. Sem murmuração. Com murmuração você não agrada a Deus. Deus é o Deus de alegria. Ele quer que você chegue a apresentar Ele com cântico. Irmão, não tem força, peça ao Espírito Santo. Ele está dizendo aqui: colocarei o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ele está dizendo que vai criar nervo nesses ossos. Irmão, é impossível. É impossível reverter um câncer em fase terminal, mas para Deus é impossível? Não, ele está dizendo que porá nervo nesses ossos. Já não é osso, já é um esqueleto com nervo, já é alguma coisa. E farei crescer carne. Além dos nervos já tem carne, mesmo que seja magra, mas já tem nervo e carne. Opa, já é um esqueleto melhor do que osso sequíssimo. Eu não sei em que fase você está. Eu passei por todas essas fases, até chegar uma pessoa olhando para cima, confiando em Deus. E sobre vós estenderei pele. Opa, agora tem a pele, agora parece com uma pessoa. Já tem nervo, já tem carne e já tem pele. Mas a pele ainda está um pouco branca, precisa de vitamina, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus. Então ele já colocou nervo, carne e pele. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Então só vai viver, irmão, mesmo tendo osso, nervo, carne e pele, só vai viver quando tiver o Espírito Santo de Deus. É um corpo, é uma pessoa sem vida. Quantas pessoas estão aqui ou vêm à igreja sem vida, esperando para Deus faça um pequeno milagre? Mas Deus não só quer fazer isso por você, Deus quer te dar vida e vida com abundância. Foi isso que Jesus prometeu. Ele não quer dar só o nervo para você, Ele não quer te dar só a carne, Ele não quer te colocar só a pele, Ele quer te dar o Espírito, um Espírito cheio.
para lutar, para combater, ser um combatente, um guerreiro, uma guerreira na fé. Então, Deus estava falando que ia colocar, mas não tinha colocado. Deus disse para o profeta antes: profetiza. E então profetizei como se me deu ordem. Irmão, se você profetizar diferente da palavra de Deus, ou crer diferentemente da palavra de Deus, nada vai acontecer. É assim como Deus está te revelando, irmão. Às vezes Deus te revelou de uma maneira para um, como de uma maneira para outra. O Espírito Santo é quem vai trabalhar, porque cada um tem seu problema, irmão. Deus está dizendo para você: faça isso, faça aquilo, e você vai fazendo segundo o que Ele vai te ensinando. Jesus disse que há castas de demônios que só vai sair com jejum e oração. E se você não jejua, você não ora, como é que vai sair? Você vai depender do irmão Dimas? O irmão Dimas pode orar, mas é minha oração com a sua, junto com a igreja, que nós vamos combater esse mal. Mas você tem que fazer algo. Aqui o profeta tinha que profetizar. Deus prometeu fazer, mas esperava a atitude do profeta. E o profeta disse: então profetizei assim como me deu ordem, ou disse o Senhor, né? E houve um ruído. Eita, você vai ouvir esse barulho, irmão? As coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a crer, profetizar, fazer o que Deus manda. Enquanto eu profetizava, enquanto você estava buscando a Deus, algo acontece. Ah, não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. No caso aqui, o profeta ouviu o grande reboliço. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seus ossos. Para que Deus pudesse, irmão, colocar nervo, colocar carne, colocar pele e colocar espírito, precisava primeiro cada osso juntar seu osso. A nossa vida espiritual é assim. Nós precisamos fechar as brechas. A brecha da dúvida, a brecha da murmuração, a brecha da falta de crença, o não profetizar, o medo. Isso acaba com a nossa oração. Deus é todo poderoso, mas Ele não vai poder fazer nada que você mesmo está bloqueando. Ele é a porta, mas você tem que dar o passo para abrir o trinco. Eis que estou à porta e bato. Porta do seu coração. É você que tem que abrir, não é Deus. Ele não abre. Porque o teu coração, a porta, só tem uma trava que é por dentro. Só quem abre é você. A mesma coisa, o diabo só entra na sua vida se você der uma brechinha. Aí ele entra. Só que ele entra já quebrando a porta. Jesus não, Ele bate, Ele espera a sua atitude em crer. Então o profeta ouviu o grande rebuliço. Isso nós vamos ver, irmão. Devagarinho, Deus vai fazendo, vai havendo um rebuliço. Você não diz: meu Deus, mas como aconteceu isso? Milagre não se explica, se conta. Só isso. Se você for explicar, mas como? Não sei, né? A irmã falou: bebi a água, toda a dor foi embora. E aí? Como é que vai se explicar isso? Quantos beberam água e não aconteceu nada? Né? Testemunho da irmã Ana. Tomou a água e aconteceu algo. Outra irmã contou que o marido já tinha colocado, estava com a dor lombar, já tinha colocado vários tipos de, tomado medicamento, e aquilo não passava. Ela se lembrou da água, foi lá, pegou um pouco dela, foi dormir, o camarada acordou bom. É assim, irmão. É Deus que faz, mas a atitude tem que ser nossa.
Se você ficar murmurando, nada vai acontecer. Ah, essa igreja aqui tem poucas pessoas. O importante é que você está aqui ouvindo esta palavra de fé, que vai te levar a lugares altos, vai fazer você mais, muito mais do que vencedor. O importante é isso. Não é essa igreja estar vazia. Eu não me preocupo com igreja vazia. Pergunta aí para os meninos aí, quantas vezes eu preguei aqui para nós mesmos? Preguei, irmão? Só para nós? Só o obreiro? Só. Preguei. Por quê? Porque eu venho para fazer o culto, e o culto não é meu, é do Senhor. Quem perdeu, perdeu, mas eu não perdi. Deus falou comigo, e eu guardo aquela palavra, é um aprendizado, irmão. E olhei, eis que vieram nervos sobre ele. Aí começou a acontecer, irmão. Aquilo que Deus tinha dito começa a acontecer na sua vida. Aquilo que Deus prometeu começa a acontecer na sua vida. Quando você crê, profetizar, fazer o que Deus está mandando. Enquanto você estiver duvidando em algum ponto da palavra, dizendo isso aqui não é para mim, isso aqui não é... Ah, o pastor não conhece minha vida, isso, ou o fulano não conhece minha vida, mas Deus conhece. O diabo também conhece. Então o profeta começou a contar o testemunho. Olha o que o profeta vai dizendo. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles. Sobre quem? Sobre os ossos que já tinham se juntado, osso a cada osso. Lembra do reboliço? Já é um reboliço você estar aqui. Muitos impedimentos você teve até chegar até aqui. Empecilhos. Mas você colocou no coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou fazer essa campanha. Eu vou lutar. E vou conseguir, vou conquistar. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando você fala isso, pronto, um monte de barreira do inferno cai. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Tudo que Deus tinha dito para ele aconteceu, irmão. Mas, olha o mais aí, não havia o Espírito. Ainda estava morto, irmão. Não era mais ossos, mas era corpos mortos. Não adianta você estar na casa de Deus com a vida espiritual morta. Uma pessoa que não serve de nada. Não é nada na casa de Deus, não faz nada pela casa de Deus, não conta das maravilhas de Deus, só murmura. A luz que você era para dar um bom testemunho não está dando. O sal que você era para salgar as outras pessoas, temperar, não está fazendo. Faltava o Espírito. Já estava tudo bonitinho, faltava o Espírito. Você estar aqui na casa de Deus já é uma grande coisa. É porque você já está meio caminho andado. Quando Jesus falou para aquele moço, o moço rico na parábola, que ele foi dizendo que sabia de tudo, que já... Aí Jesus falou para ele uma coisa só: muito bem, você já está perto do céu. Perto, não está no céu. Nós estamos perto do céu. Mas nós podemos perder a nossa salvação. Nós podemos perder a nossa cura. Nós podemos perder um monte de outras coisas. Eu contei aqui de uma mulher, que foi curada, fez os exames, Deus mostrou nos exames, não, a senhora não tem mais nada. A mulher devia glorificar a Deus, dentro do consultório do homem, do doutor, porque o doutor já tratava ela há muito tempo, já estava pronta para operar o joelho. Quando ele falou, não tem nada a seus exames, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu não estou sentindo nada realmente, Deus me curou.
E aconteceu isso lá na igreja, tal dia, tal dia, tal dia. Isso é o testemunho, nós temos que fazer isso, irmão. Ah, meu, tem vergonha. Quem se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar dele. Está escrito, você tem que viver pela palavra. Vai com essa vergonha. Os tímidos não herdarão o reino de céu. O que é tímido? Timidez de contar o que Deus fez. Mas falta o Espírito. O profeta já tinha visto o milagre. Você já viu vários milagres. Falta o seu milagre. E por que ele não aconteceu ainda? Porque falta você, osso a cada osso, sintonizar com Deus, com a palavra de Deus. O que Deus falar, você faz. Não duvide de Deus. Não duvide da palavra. O diabo vai dizer, mas essa palavra foi feita por homem. Foi, Deus usa homens, irmão, como o diabo usa. A palavra de Deus é pregada por homens, não é por anjos. Se vir anjos pregar outro evangelho, é Satanás. Deus não vai mandar anjo para você, para dizer o que você vai fazer. Deus vai te falar na palavra e através de sonhos, de visões, de outras coisas, Deus vai mostrar. Mas sem haver confronto com a palavra. Aqui, do jeito que Deus tinha dito ao profeta, que ele profetizasse que ia acontecer isso, 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 estava acontecendo. Da mesma forma é você olhar para a sua vida. Como era a sua vida antes de entrar na igreja? E como é a sua vida agora? O que aconteceu de lá para cá? Melhorou ou piorou? Opa, piorou, irmão. Então, está na hora de fazer um jejum, uma oração e falar com Deus. Não pode piorar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele roubava, matava e destruía a sua vida. E agora continua destruindo muito mais. Então, o Deus que você está servindo não é poderoso. Aquilo que Jesus falou não é nada. E a palavra de Deus é verdade. E Jesus é a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Não existe mentira de Jesus. Tudo que ele prometeu, ele faz por nós. O erro está em você. A falta de crença está em você. A preguiça está em você. O levantar está em você. Se você ficar, ai meu Deus, me dê força. Deus te dá força, mas você tem que se levantar. Se ficar trancado num quarto, a depressão vai te matar lá. E ele me disse, profetiza o Espírito. Ah, faltava o Espírito. Não só é profetizar sobre aqueles ossos. Agora é o Espírito. Senhor, eu quero força, eu quero entender a sua palavra. Eu quero o Espírito Santo em mim. Eu já ouvi que as pessoas ficam falando línguas estranhas. Eu quero isso que o Senhor prometeu lá no livro. Cita o livro de Joel. E vai citando o que diz na palavra, Atos dos Apóstolos, aconteceu no dia de Pentecostes, eu quero também desejar, irmãos. E ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza 2 vezes, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui é o ensinamento, irmão, que Deus está nos dando sobre esta vida que está morta na sua vida. Nada cresce, tudo Deus quer que você se levante contra isso. Demônio da miséria, fracasso, desemprego. Como é que você vai quebrar isso? Como é que você vai repreender esse devorador? Deus ensinou como é que está lá em Malaquias. Você faz se quiser, ué. Se você quer sair desse atoleiro, você tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Cura.
Você tem que acreditar lá em Isaías 53. Se você não acreditar, não vem cura para você. Você vai ser até em outras áreas. E o mais importante é a salvação. Porque quando eu duvido, eu posso perder a salvação. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Numeroso, irmão. Aquilo que era ossos virou uma coisa grandiosa. Hoje esse é pequenininho, falido, cheio de doença. Amanhã não, irmão. Você vai ter saúde para vender. Para dar e vender, ninguém dá saúde a ninguém, né? Mas dá o testemunho. Eu era assim, eu era assado, eu era isso, eu era aquilo. Era. Não sou. Agora, enquanto você tem que... Eu sou, eu tenho. Eu sou doente, eu tenho doença, eu tenho fraqueza. Ai, que miséria. Lá em casa é uma derrota. Lá em casa é isso. Lá em casa... Só conta derrota, irmão. Profetiza coisas boas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu filho, seu marido. Ah, não tem jeito. Você tá confessando com sua própria boca que não tem jeito. Você já desacreditou. E aquilo, o poder da palavra, tem poder de vida e de morte. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu, e a nossa esperança, nós estamos cortados. A esperança daqueles ossos era nada, irmão. A casa de Israel somos nós, filhos de Deus, Israel de Deus. Nós não podemos dizer que não tinha esperança, que não tem. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Salvador que fez tudo por nós. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair as vossas sepulturas, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Irmão, passado é passado. O passado já está enterrado. Deus quer te dar coisas novas. Deus quer fazer um grande exército da sua vida. Uma pessoa para cima, uma pessoa que confessa vitória, uma pessoa que está ligada pela palavra, pronta para orar por uma pessoa. Tem uma pessoa, eu vou visitar essa pessoa e ela vai ser curada. Pega o óleo ungido que você recebeu, pega o sal, pega a água, não sei o que é que você vai, e vai orar também. Você tem que fazer o que Deus te mandou fazer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Deus está contigo, Ele já assinou. Ele disse que você tem força, tem capacidade. Não diga para Deus que você não pode, porque você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho dor, você tem dor? Dor tem. Desde que a pessoa nasce tem dor, um bebê tem dor. Porque ele não sabe contar a dor que sentiu quando foi para sair da mãe. Desgarrar daquele útero confortável. Ninguém tocava, estava tudo seguradinho, bonitinho lá. A temperatura ideal. Aqui fazendo frio, o sol, um calor desse, mas lá dentro a temperatura é ideal. O alimento toda hora, prontinho, sem contaminação. Quando ele sai, é um novo mundo, um novo tempo. Mas para isso teve uma ruptura grande. Você já está aqui, já é uma bênção. Você já é mais, muito mais do que vencedor. Então essa palavra, irmão, é para você se levantar, para você crer, acreditar que o nosso Deus é nosso Pai. Ele vai te dar o pão de cada dia. Ele vai te levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes, assim como Ele prometeu.
Ele te trouxe aqui para transportar do reino das trevas para o reino da luz. No reino da luz ninguém se perde, que tudo é dia, não tem noite. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!